E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de física hoje. Professor Cláudio, aula de física. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre calorimetria. Vamos falar um pouquinho sobre calor, calor sensível e calor latente. Vamos ver as suas características, as suas diferenças. Então vamos lá, né? Calor, como a gente já viu nas aulas passadas, calor ele representa a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude de diferença de temperatura entre eles. Então, é a energia que é trocada entre os corpos. Isso é a nossa definição de calor. Então, aqui eu tenho um corpo A, eu tenho um corpo B, onde a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Há uma transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de energia é chamada de calor. Nossa unidade de calor no Sistema Internacional, esse SI significa Sistema Internacional, é o J, é Joule, já que calor é uma energia, um tipo de energia que é transferido de um corpo para o outro. Então, ele possui essa unidade no Sistema Internacional de J de Joule. Uma outra unidade bastante utilizada é o Cal, é a caloria. Essa caloria ela tem uma relação com Joule, a gente consegue converter uma unidade na outra. E aí essa caloria é definida da seguinte forma, que uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, se eu tiver 1 grama de água e quero elevar isso 1 grau Celsius, eu vou gastar 1 caloria para fazer isso. Basicamente, é essa a nossa definição de caloria. E uma caloria ela é aproximadamente 4,2 joules. É uma conversão de joules e calorias, né? Alguns nutricionistas, alguns médicos, essas áreas aí, utilizavam bastante uma unidade muito conhecida no meio deles e que fazia um pouco de confusão com a nossa. É a caloria com C maiúsculo. Cuidado que às vezes em alguns materiais a gente ainda encontra essa caloria com C maiúsculo. E ela é diferente da nossa caloria com C minúsculo. Por que ela é diferente? A caloria com C maiúsculo, ela significa 1000 calorias com Czinho minúsculo. Então, uma caloria com C maiúsculo é igual a 1 kcal, 1 quilocalorias, ou seja, 1000 calorias. Hoje a gente pegar em nossos alimentos, né, onde a gente tem aquelas informações nutricionais lá na embalagem do nosso alimento, a gente não encontra mais essa caloria com C maiúsculo, a gente encontra a quilocalorias. A gente tem uma imagem aí, ó, de uma informação nutricional. Isso aí vem nos alimentos aí, até por uma obrigação. A gente tem aqui que uma porção de 20 gramas aí desse alimento, né, ela possui um valor energético de 75 quilocalorias. Ele até faz a conversão aqui para quilojoules, né, utilizando essa relação de 1 caloria igual a 4,2 joules. Então, é só a título de informação para a gente tomar cuidado com esse C maiúsculo e o C minúsculo. Faz toda a diferença. O C maiúsculo significa 1000 calorias. 1000 calorias escrito com C minúsculo. Hoje a gente não se encontra isso mais em alimentos. A gente adotou 1 quilocalorias para ficar mais fácil, né? Agora, a diferença entre calor sensível e calor latente. Calor sensível, o que é? Calor sensível é a quantidade de calor que é transferida entre os corpos e essa quantidade de calor ela provoca uma variação na sua temperatura. Toda vez que o corpo recebe calor sensível, ele muda a sua temperatura. Em alguns casos, ele recebe calor e não muda a temperatura. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas nesse caso, ele recebe e muda a sua temperatura. Isso é chamado de calor sensível e daqui uns dias a gente vai calcular um pouquinho sobre esse calor sensível, fazer uns cálculos com ele. Por enquanto, a gente só está definindo o que é o calor sensível. É aquele calor que provoca a variação de temperatura. Ele não muda a estrutura física dos corpos, ou seja, ele não muda o estado físico da matéria. Aquele que recebe calor sensível, ele não se transforma em sólido para líquido, líquido para gasoso. Ele não faz isso. Ele só muda a temperatura, né? Para produzir uma certa variação de temperatura, isso vai depender da massa que eu estou aquecendo e vai depender também da substância.
Se é água, se é ferro, se é alumínio, se é madeira, se é borracha, o que que é, né? Então isso depende da substância. Depois lá na frente a gente vai falar como que depende dentro da forma, que é um valorzinho que tem lá dentro da forma. Calor latente. O que que é o nosso calor latente? Diferente do calor sensível, o calor latente é aquele que provoca uma mudança de estado físico. Toda vez que o corpo recebe calor latente, ele muda o estado físico da matéria. Então, ele se transforma de líquido para sólido, sólido para gasoso e assim por diante. Né? Ele não muda a temperatura, de jeito nenhum. Calor latente não altera a temperatura, só altera o estado físico. E aí, para a gente relembrar lá, né, que a gente já viu os processos de mudança de estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, eu coloquei essa imagenzinha aí. De sólido para líquido, isso acontece devido ao processo de fusão, então a gente vai usar muito esses nomes, né, processo de fusão. De líquido para gasoso, a gente tem a vaporização, que se a gente lembrar lá da química, isso pode acontecer de 3 formas, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. Né? Então, a gente tem que ficar atento a esses nomes. E aí, outros nomes aí, a título de curiosidade, para vocês relembrarem que a gente vai usar um pouquinho aí do que a gente vai fazendo aqui nas aulas. E aí, um outro calor que a gente tem também é o calor de combustão. Eu quis trazer ele para vocês para a gente entender como é que funcionam os nossos combustíveis. O calor de combustão é uma reação exotérmica, ou seja, ele libera calor. Então, quando a gente queima uma certa quantidade de substância, ela libera uma quantidade de calor chamada de calor de combustão. Então, quando a gente queima madeira, quando a gente queima lá o combustível, a gasolina, o álcool, isso libera uma quantidade de calor chamada de calor de combustão. É devido à queima desse material. Então, a gente vê isso muito aí nos combustíveis, né, que a gente utiliza. Curva de aquecimento. Vamos entender agora o que significa essa curva de aquecimento. Imagine a seguinte situação, eu tenho uma massa de gelo que está a menos 10 graus Celsius e eu quero transformar isso em vapor. Né? O gelo é feito de água, ele está no estado sólido, porque é gelo, né? Ele tem que se transformar em líquido, depois eu tenho que transformar em vapor. Então ele vai precisar alterar a sua temperatura, então ele precisa receber calor sensível. E ele altera o seu estado físico, então ele precisa receber calor latente. A gente vai transformar essas informações dentro de um gráfico. Esse gráfico é chamado de curva de aquecimento. Olha o meu gráfico aqui. Ó. Eu tenho uma certa massa de gelo a menos 10 graus Celsius. Gelo é água, né? E a gente lembrar do ponto de ebulição e o ponto de fusão da água, a água se transforma de sólido para líquido, ou seja, o seu ponto de fusão, a 0 graus Celsius. Então, neste ponto aqui, ó, a água está deixando de ser sólido e passando a ser líquido. Neste ponto aqui, a água está deixando de ser líquido e passando a ser gasoso. Se a gente lembrar das aulas de química, aí, principalmente do primeiro ano, a gente vê que substâncias puras, elas não alteram a sua temperatura quando altera o seu estado físico. Ou seja, quando ele está alterando o seu estado físico, ele recebe apenas calor latente. Então, ó, se o gelo estava a menos 10 graus Celsius, ele era gelo, água sólida. Para ele se transformar em líquido, primeiro ele tem que aumentar a sua temperatura. Ele tem que sair de menos 10 graus e atingir o ponto de fusão, que é 0 graus. Se houve uma alteração nesse espaço, houve uma alteração de temperatura, vou só mudar a cor da minha caneta aqui. Se houve uma mudança de temperatura, essa mudança de temperatura é devido ao calor sensível que este corpo recebeu. Agora, deste ponto aqui até este ponto aqui, o corpo ele não vai alterar a sua temperatura, ou seja, ele vai permanecer a 0 graus Celsius e ele vai apenas mudar o seu estado físico. Ele vai deixar de ser sólido e passar a ser líquido. Se ele vai apenas mudar o estado físico, ele vai receber um calor latente, e aí chamado de fusão, porque ele está fazendo a fusão, né? Transformação de sólido para líquido. A partir desse ponto, quando todo o gelo já tiver derretido e virado água no estado líquido, a partir desse ponto ele não vai mudar o seu estado físico, ele vai começar a aumentar a sua temperatura. E aí ele começa a aumentar a sua temperatura, ele sai do 0 graus Celsius e vai para os 100 graus Celsius. Dessa faixa aqui até essa faixa aqui, ele está recebendo um calor chamado de calor
sensível, porque ele muda a sua temperatura. Quando ele atingir 100 graus Celsius, ele não mais vai aumentar a sua temperatura. Ele vai agora, primeiro, transformar o seu estado físico. Ele atingiu o ponto de ebulição, ou ponto de vaporização. Neste ponto aqui, até este ponto aqui, ele vai transformar o seu estado físico. Ou seja, ele não mais vai receber calor sensível e agora ele vai receber calor latente. Muda o seu estado físico. A partir daqui, ele já é no estado gasoso, então ele deixou de ser líquido, passou a ser gasoso, vapor de água, né? E a partir deste ponto aqui, ele começa de novo a aumentar a sua temperatura e aí ele recebe novamente calor sensível. Então, a curva de aquecimento ela serve para a gente dividir o processo em que a substância pode sofrer com calor sensível ou calor latente. Certinho? Bons estudos a todos.